Uma das atrações mais tradicionais da FenaSoja leva os visitantes a revisitar as histórias das gerações passadas e conhecer a cultura regional. São os caminhos da soja, onde a história da colônia de Santa Rosa gira em torno deste grão. Um espaço que leva os visitantes a voltarem no tempo, visitando a história das comunidades locais. Aqui o visitante conhece um jardim de uma propriedade rural da década de 50. Em seguida, é conduzido aos aposentos de uma casa daquela época. No trajeto, parte da história, da vida e dos costumes de quem viveu no período em que chegaram os primeiros grãos de soja na região. Os 21 cenários distribuídos em 600 metros quadrados contam a história do berço nacional da soja. E esse ano, como a feira está comemorando 50 anos de história, nós quisemos trazer um pouco da história de como é que tudo começou, né? Então, através das mãos de um pastor evangélico, que era muito preocupado com os fiéis, com o bem-estar e a qualidade de vida dos fiéis, e eram fiéis que eram recém-chegados à região. Então, eles tinham muitas dificuldades socioeconômicas, né? E esse pastor, muito preocupado, começou a ensinar técnicas de cultivo, de plantio, testar variedades e, quando vê, ele entra em contato com o grão de soja. E leva isso para os seus fiéis, estuda com eles, né? E tenta encontrar qual é a melhor variedade, qual é o melhor grão, de que forma plantar, como cultivar, como manejar esse grão. E aí que tudo começa a acontecer, né? A soja, ele começa a divulgar essas descobertas em jornais locais e por todo o estado e país. E a gente, a partir disso, se verificou que Santa Rosa, então, introduziu a soja na região, mas também conseguiu pulverizar para as demais regiões do estado. Como foi para vocês montar essa viagem ao tempo, né? A gente entra aqui e realmente se sente na década de 50. Realmente a ideia era essa, né? De remeter as pessoas aos tempos antigos para vivenciarem o contexto, vivenciarem o cotidiano das famílias, dificuldades que tinham, mas também momentos de lazer, momentos que se encontravam, a troca de trabalhos, os mutirões, né? Toda aquela questão de envolvimento, de solidariedade que aconteciam, né? E de muito trabalho, né? Que os nossos colonizadores tiveram o trabalho de desbravar, de encontrar melhores formas de cultivar a terra, né? Que era o bem maior que eles possuíam e auxiliar no desenvolvimento da região. A ideia é de mostrar como que isso começou, como que vieram esses primeiros colonizadores para a região, porque antes de vir os colonizadores nós tínhamos os indígenas, né? Já tinha uma ocupação humana. Então, na verdade, os colonizadores vieram, desbravaram o mato, né? Que era tudo mato, que os indígenas viviam no mato, e eles começaram a fazer as suas lavouras, vieram de outras regiões. A ideia é mostrar como foi no início até os dias de hoje, porque se não tivéssemos esse início, desse trabalho árduo desses agricultores, nós não teríamos o desenvolvimento que nós temos hoje na região. Dona Zilda, uma das idealizadoras do grupo étnico de danças Madre Paulina, é uma das personagens que compõem os caminhos da soja. Aos 77 anos, ela revive um tempo que ela viu passar com os próprios olhos. É muito lindo, muito gratificante. E como é que é resgatar esse tempo? A senhora resgata e lembra muita coisa que se passou naquela época? Sim, me lembro muita coisa. Sim, me lembro, sim. Dá saudade? Dá muitas saudades. Esse local aqui representa o bolicho, que era um ponto de encontro nas antigas colônias. E eu vou conversar agora com o Leandro, que juntamente com a dona Zilda é um dos idealizadores do grupo de danças que está aqui representando. Leandro, o que era o bolicho? Então, na verdade, ele é uma mistura, uma mixagem entre bar, né, a venda de bebidas alcoólicas, de alimentos, então, de mercado, e também de vivenda, onde as pessoas tinham a sua vida, a sua rotina. As notícias aconteciam e eram espalhadas no bolicho. As pessoas que chegavam novas nas colônias veras eram recebidas no bolicho e os assuntos gerais todos eram espalhados aí. Entre meio à compra de fazenda, que era como eles chamavam os tecidos, entre meio a compras das sementes, dos produtos que eles iriam usar na lavoura ou na casa, eles iam passando as mensagens e as histórias que eles tinham vivenciadas naquele período. E como
Como é para vocês estarem aqui representando toda essa história do início aí da chegada da soja na região? Então, é super gratificante. Nós somos de uma cidade que, assim como Santa Rosa, é uma antiga colônia europeia, então de descendentes europeus, e contar isso dos nossos antepassados, como foi a vida deles, como eles começaram a nossa região e o nosso estado, é fantástico. Uma viagem que encanta todas as gerações. Dá uma saudade, né? Eu estava falando, dá muita saudade de rever esses tempos. Do tempo antigo. Cenários que remetem à chegada dos colonizadores, experiências com a soja nas escolas, nas igrejas, a produção e industrialização do grão, cooperativismo, agroindústria e artesanato também compõem os caminhos até chegar aos dias de hoje. O extensionista que chega no campo, o dia a dia da produção rural, das agroindústrias e toda a atividade que envolve o trabalho da Emater é apresentada neste mundo em miniatura. Aqui nessa maquete, então, a gente está demonstrando as principais atividades da extensão rural que são desenvolvidas pela Emater atualmente. A questão dos secagem e armazenagem de grãos, a bovinocultura de leite, a irrigação, as agroindústrias, a questão de uso de energias alternativas, como energia solar, energia eólica, a questão do carneiro hidráulico, roda d'água, também a preocupação com as atividades com a comunidade, com a igreja, festas comunitárias, lazer, recreação, tudo está representado aqui nessa maquete em forma de miniatura e, como eu já falei, muitas coisas delas em forma dinâmica, em movimento, que é uma forma que a gente pensou em atrair as pessoas para que venham nos visitar e ver parte do nosso trabalho.